Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio. Hoje é o episódio 4 de Pista Estratégica em Pauta. Tem um convidado aqui super especial, um colega aí. E ele, não querendo brincar com ele, mas só da experiência dele é quase a minha idade. Bom, tudo isso não, ele tem barba branca aqui, viu? Mas vamos lá, ele tem. A gente vai falar do tema de remuneração hoje, mas vai falar um tema mais amplo daqui a pouco. Ele tem 37 anos sobre discussão de temas, né? Estratégia de remuneração na área da RH, é sócio da Remunerar, consultoria com 14 anos de mercado e desenvolveu mais de 100 projetos exclusivos de remuneração e meritocracia em clientes de todos os segmentos e portes, né? Além de ser economista formado na PUC de São Paulo, com especializações na FGV, gestão de negócios pela FIA, ou seja, um estatístico, um economista na área de RH aí, principalmente na área de remuneração. Isso é interessante. Obrigado aí, Marcelo. É Samogin? Samogin. Samogin. Puxa, eu que agradeço, Jean, pelo convite. É um prazer falar com você, com os ouvintes e sobre um tema que eu simplesmente adoro, né? São 37 anos nessa área, não tem como não gostar. E são temas desafiantes e a gente acaba como oportunidade conversando com as pessoas em fóruns, em entrevistas como essa, para poder ensinar um pouco também da nossa experiência. Pô, legal, Marcelo. Conta um pouquinho mais da experiência da Remunerar. Então, Jean, a história começou com 41 anos, né? A empresa tem 14 anos de mercado. Eu, com 41 anos, fui recusado num processo seletivo, onde a vaga pedia um executivo de RH até 40 anos. Uhum. E eu fiquei muito chateado, né? Depois de 10 dias, voltei a estudar, repaginei uma série de coisas, revisei uma série de coisas e decidi criar a empresa. E aí nasceu a Remunerar, né? Foram 14 anos, são 14 anos de história, mais de 100 clientes, metade do Brasil, né, metade dos estados do Brasil nós temos clientes, projetos de todo tipo, mas sempre focando com exclusividade. Uhum. Sistemas de remuneração, estratégia de remuneração e modelos de meritocracia, que parece muito conceitual, mas não são. Né? No fundo é assim, você precisa, para falar de meritocracia, você precisa antes falar de desempenho. Então, já há mais de 30 anos nós falamos em recursos humanos, em remuneração sobre competências, né? E na nossa experiência de projeto e de entregas para os clientes, é que as competências e o desenvolvimento dela, a velocidade que os profissionais fazem esse desenvolvimento, acaba refletindo em desempenho individual, que acaba refletindo em desempenho e entregas da empresa como um todo. Uhum. Hoje a gente for ver a parte de performance versus remuneração, muitas empresas não têm remuneração e a performance não é muita entrega. Não é que não seja entrega, mas ela tem a sua entrega, mas não é correlacionada com a remuneração para dar uma melhor valorização para o profissional, né? Sim. Poxa, diante disso aí, o que é o cenário de remuneração nos últimos 30 anos, Marcelo? É bastante tempo, né? Vivemos vários Brasis, né? Sim. Quando eu iniciei em remuneração, não tínhamos o Excel. Né? Nós tínhamos a Marina, que era a nossa secretária, super simpática, e fazia as tabelas salariais sem o Excel no Lotus 123, né? Que é um sistema jurássico hoje, mas funcionava muito bem. Já ouvi falar, nunca usei, viu? Lotus 123. A tabela dinâmica no Lotus, se eu não me engano, se chamava Pivot Table. Vinha do inglês, né? Uhum. Mas a função era a mesma. E nós saímos da inflação, da hiperinflação, né? Corrigindo tabelas salariais, uma preocupação enorme de checar salário quase que mensalmente para poder fazer a evolução, não deixar o sistema de remuneração desatualizado nas empresas. Você imagina fazer isso? Mais ou menos de 90 a 95 por aí? Sim, sim. Com hiperinflação e tudo, né? Em 94 houve o plano real. Uhum. E aí a inflação praticamente acabou, né? E aí nós caímos no hiperjuros, que é uma outra história longa também. Né? Faz 30 anos isso. É uma maneira de você financiar a economia, né? Ou com inflação ou com juros. Agora, imagina você conseguir comparar, Marcelo, a remuneração, ou deixar com a remuneração competitiva ali com preço. Complicado. Nós tivemos também nessa época todas as questões de qualidade, né? E abertura da economia brasileira. Então, tudo que foi... A economia era muito fechada, ainda é hoje, né? Em relação à importação e exportação, mas você teve uma ameaça muito grande dos produtos importados. Isso exigiu das empresas na época, as indústrias, especialmente indústrias, uma enorme discussão sobre qualidade, downsize e tudo mais. Então as empresas tiveram que reaprender a ganhar dinheiro na produção.
enviar indiretamente através da qualificação das pessoas. Então, a área de remuneração, ela deixou de falar, a área de RH, na verdade, deixou um pouco de lado a questão da remuneração para olhar o que? A qualificação das pessoas. Então, a área de treinamento e desenvolvimento, naquela época, ganhou um valor enorme, né? Muito justificável, aliás. Por quê? Você precisava obrigatoriamente requalificar as pessoas para que as pessoas entregassem o resultado que os clientes esperavam a partir dos produtos produzidos no Brasil e não mais importados. Então tinha uma questão de competição da economia, né? No fundo, recursos humanos é um pedaço dessa história, né? As empresas precisam competir por mercados, né? Como é que você compete? Investindo em tecnologia e processos e aqui do lado você coloca o quê? Os profissionais que vão fazer isso tudo funcionar. Sim. E aí dos profissionais você espera o quê? Desempenho. Quando você tem o desempenho, você fica mais tranquilo como empresa para pensar estratégia de remuneração. Por quê? Você tem um colchão financeiro mais seguro para poder remunerar as pessoas do ponto de vista de salário fixo, sim. Do ponto de vista de melhores benefícios, também. Né? Benefícios obrigatórios e os fringe benefits, né? Que possivelmente existe uma mudança nesses benefícios que não são obrigatórios a partir da reforma tributária, né? Esse é um outro ponto importante. Não trouxe nenhum ponto aqui, mas isso é uma questão importante daqui para frente. E, adicionalmente, a remuneração variável. À medida que você discute produtividade com bons indicadores, à medida que você tem uma arquitetura, seja ela, Jean, para pagar participação em resultados, PPR, né, com foco em resultados que não são econômicos ou qualitativos, seja modelos de bonificação, você está mudando a cultura da empresa para falar de resultado. Então, você está trazendo todas as pessoas para uma página nova, que interessa muito, aliás, né, os acionistas, né, o corpo de gestão das empresas, e que, dependendo do modelo que você utiliza, você consegue fazer esse modelo de resultado cascatear ou ser disseminado para o chão de fábrica. Chão de fábrica, assim, no modo figurado, né? Porque você tem o chão do escritório, Sim. que produz como chão de fábrica, né? E as empresas, de uma forma ou de outra, a área de serviços, ela tem uma outra questão importante, né? Nem sempre as pessoas têm noção ou clareza do que a empresa entrega para os clientes. Então, um produto como esse aqui, um microfone, a fábrica materialmente produz, saem 200 peças por dia, por hora, por mês, 5.000 por semana, etc. Então, visualmente, as pessoas têm clareza do que a empresa faz e o que ela entrega para os clientes. Agora, na área de serviço, é uma outra questão, assim, quase subjetiva do que as empresas entregam para os clientes, né? A tecnologia hoje acaba ajudando de um lado, né? E, em outras situações acaba não deixando claro o que a empresa de fato faz, né? Você tem uma infinidade de empresas que produzem sistemas e soluções eletrônicas, digitais. Então, você tem a digitalização da economia. Não usamos mais o papel para uma série de coisas, né? Isso tudo impacta o quê? O entendimento das pessoas sobre o que a empresa entrega para os clientes e como é que eu participo desse sucesso a partir da contribuição do meu cargo. E aí nós podemos falar até da descrição de cargo por competência, né? Que faz parte dessa história, que era um instrumento burocrático de RH e sempre foi burocrático, mas quando você olha a competência, você começa a perceber o seguinte: como que as pessoas avançam na carreira, com qual velocidade, né? Porque antes as carreiras eram 6, 8 anos, e hoje com a tecnologia e a disposição de alguns que podem estudar mais, né? Ou aprende mais rápido, você tem a oportunidade de valorizar esses profissionais de uma forma diferente. E tem um fator também, né? Você falou da descrição de cargos e salários, tem empresas que não têm isso. Foi uma obrigação feita pelo E-Social para cumprir a parte do SST, do SESMIT. Então, você teve que elaborar isso para colocar no PGR, né? Então, o PGR, pessoal, o PGR é a questão de segurança ocupacional e para você ter o risco de trabalhista... não. O risco da parte de saúde tem que ter no PGR a descrição da atividade da pessoa. Só que tem empresa que não tem isso. E aí tem outro fator também para a parte legal, né? Então, se você tiver a descrição de cargo, você não ter o paradigma, que o paradigma é a questão de você ter uma reclamação trabalhista, poxa, eu faço a mesma função do outro colega. Então, não é só para uma parte que é bonita, que é no sentido de vamos fazer um pacote de descrição de cargo, que é legal, não. Tem parte legal que é obrigatória, que é a parte de segurança ocupacional, e tem a parte para você não ter um risco trabalhista também. Só que, por outro lado, isso, de certa forma, para a geração mais nova, é mais complicado. Você pega, que nem no passado, a gente sempre comentou, ficava, às vezes, numa função aí para assumir uma liderança, ficava 5 a 8 anos, né? Hoje, às vezes, que também é uma questão que acontece, a dificuldade das empresas ter liderança. A geração não quer ver a dificuldade da liderança do passado. Você acha que eu vou passar por isso? Não.
Eu quero ficar no meu canto aqui, Exato. não quero ser igual aquele o meu pai ou aquele liderança que eu tinha em casa que chegava estressado. E agora, como é que você vê, Marcelo, essa questão da remuneração para tentar atrair... Hoje as empresas, você vai falar de implantação de um plano de remuneração, elas não... tá caro, não vale a pena. Mas sabe por quê? É porque ela não consegue trazer isso para a realidade num custo que vai gerar um retorno para ela? Então, bela pergunta, né, Jean? Eu, num congresso, há pouco tempo atrás, eu escutei de um diretor financeiro, ele olhou para a plateia e perguntou, então, o seu RH, de fato, ele é um ativo ou um passivo para os acionistas? Então, gira em torno dessa discussão, né? O quanto recursos humanos consegue provar que um instrumento que seria burocrático, a exemplo de uma descrição de cargo, pode ser transformado num motor de engajamento das pessoas através da carreira, através de competência, né? Através de cursos competências hard skills ou soft skills, não importa os nomes modernos hoje, né? A impressão que eu tenho é que os jovens, e aí não tem nada de errado nisso, eles querem andar na carreira de um jeito mais rápido. Né? E as empresas, né, o nosso software aqui é antigo ainda, né? Aqui é muito antigo. Né? Nós somos preparados pelo passado. Né? Então nós enxergamos o perigo, nós enxergamos, o corpo ele vem a adrenalina, ele te prepara para correr ou para enfrentar o perigo. É isso que acontece. Né? E o software aqui dessa coisinha aqui é atualizado a cada 6 meses, 1 ano. nesse outro aqui também. Né? Então as ferramentas elas estão muito mais rápidas. Então as pessoas profissionais e as empresas que já descobriram que isso pode ser uma oportunidade, você transforma isso em valor. Né? Valor para os clientes, valor para o acionista, valor para a entrega. Então, essa velocidade, ele, na verdade, Jean, todo o problema das questões das carreiras. Então, o que eu faço? Se eu tenho um racional de uma carreira de 6 anos, de formação entre júnior, pleno e sênior, que esse é um outro problema em recursos humanos, como é que eu deixo claro, né, transparente, inclusive para a NR1, quem é o júnior, quem é o pleno, quem é o sênior. Né? Então, se eu tenho um profissional que anda nessa carreira durante 6 ou 8 anos para chegar no nível senioridade, eu tenho outro que só gasta 4 anos. E eu faço o quê com esse de 4 anos? Até porque quanto mais você vai crescendo, o funil vai sim. aprimorando. Então, esse é na minha opinião, um dos dilemas da área de recursos humanos. Quantos outros dilemas nós temos? Né? Então, você tem essa questão de tornar a carreira transparente, você tem essa questão de valorizar quem anda mais rápido na carreira, e aí você vem para a parte de salários. Então, eu posso aumentar o salário base desses que andam mais rápido, né? Sem enfrentar a lei, apesar da reforma trabalhista ter modificado várias coisas a favor dessa gestão de remuneração e facilitou realmente, desde que você prove com o instrumento de recursos humanos que essa pessoa realmente tem diferenciações que fazem sentido, eventualmente, num processo trabalhista. Né? Então, você precisa provar que a pessoa tem um salário 15% ou 20% maior, porque ela tem outras competências, desenvolveu outras competências numa velocidade maior que a média daquela área. Então, você está transformando o seu RH num ativo, né? Porque pessoas qualificadas entregam mais resultado. Então, na medida que você tem gente mais qualificada e andando na carreira mais rápido, você tem entregas mais robustas. Sim. E aí você mudou a produtividade da sua empresa, que, aliás, é o problema do Brasil. A produtividade do trabalho do Brasil dá vergonha. Com outros países é dá muito vergonha. baixo, né? Nós trabalhamos 40, 44 horas por semana e a remuneração é 1/3 do que em outros lugares os profissionais recebem, porque a produtividade é muito baixa. Tanto, né, Marcelo? Você vai explicar, assim, quando a empresa é só brasileira, um cargo o pessoal entende. Quando você tem uma empresa que é de outros países, né? Assim, a América Latina é muito próxima ali em formato de tributação. Sim. Mas o Brasil, ele tem um custo de tributação muito mais caro, principalmente, por exemplo, férias. A gente tem 30 dias aqui, né? Você tem 12 horas por mês. Sim. Você vai para outros países, Argentina, Chile, México. É diferente, porque você tem... A gente parece que, se não me engano, por tempo que você vai trabalhando, você vai adquirindo aquele direito. Sim. Mas você vai explicar isso para Europa, China, Estados Unidos, eles não entendem. Então, você tem que... tanto que uma colega pergunta para mim, Jean, você tem profissionais que têm o inglês e são de folha? Eu falei, isso é mosca branca. Por quê? Sim. Só que ele é um especialista que entende da língua e sabe transportar os dados para o board. Então, é mais raro ainda. Agora, nesse quesito, quando a gente olha, você falou da parte de ter uma clareza no projeto, né, de empresa. Eu trabalhei em outras companhias, mas essa foi o mais claro possível. Ela é uma empresa daqui da região muito grande, é uma multinacional.
E ela tinha muita clareza entre o processo de crescimento. Então, por exemplo, na época eu tinha entrado como, uns 15 anos atrás, como júnior, eu já sabia que no formato de entrada, 18 meses eu ia virar um pleno. Então, já era automático isso, né? E depois disso, era mais mérito. Então, lógico que você não vai virar um pleno sem mérito. Mas tinha clareza sobre o seu crescimento para pleno, para master, pleno, sênior e master. E aí depois você podia, às vezes, você subia a lidar com o time, passava por uma bancada, você virava gestor, mas várias pessoas tinham que aprovar. Porque depois que você transforma a pessoa em liderança, Sim. você pode queimá-la ou você pode estragar o time. Sim. Então tem que tomar muito cuidado, que hoje eu vejo algumas empresas vão promover a pessoa, mas tem que preparar a pessoa, Sim. porque o principal ponto quando vai virar um líder, ele tem que saber gostar de gente. Agora, depois que ele sabe gostar de pessoas, o restante é mais fácil, porque ele aprende. Só gostar de gente, você tem que saber lidar com gente, tem que ter resiliência, tem vários fatores. E aí, nesse quesito, quando você tem essa clareza de onde você vai na empresa, você elimina aquela questão de, puxa, eu não tenho clareza do meu plano de carreira. Talvez, não é porque a empresa quer aplicar isso, mas é porque ela não sabe fazer. E é raro, não é que é raro, tem poucos profissionais no mercado pela quantidade de empresa precisa de remuneração, né? No fundo, Jean, todas as questões de carreira têm um pouco a ver com a gestão que o Recursos Humanos escolheu como modelo e a liderança, que faz toda a diferença nessa hora, né? Liderança em casa, liderança na empresa, liderança no país. Não importa de onde nós estamos falando. A questão da liderança é chave em qualquer ponto. À medida que as pessoas são reconhecidas pelo desempenho, você elimina problemas, por exemplo, como as questões de enfrentamento da escassez de mão de obra no Brasil. Né? Nosso estudo com mais de 140 empresas mostrou isso. Para cargos operacionais é um pouco diferente do que cargos administrativos ou especializados. Né? Na parte operacional apareceu alguma coisa sobre remuneração, benefícios, remuneração fixa ou variável, para especialistas também, e também apareceu demanda sobre trabalho à distância, quantidade de trabalho, a jornada e tudo mais. Então nós voltamos à questão do problema da economia brasileira, que é a produtividade, e que respinga para dentro das empresas por N motivos. Né? Pode ser falta de investimento, podem ser leis que são mais burocráticas do que propriamente dita a favor dos negócios, né? Não é segredo para ninguém que nós temos uma rede de hostil a investimento no Brasil, né? Você tem uma tributação muito alta, você trabalha com folha, sabe bem disso. Você diz para o funcionário, o seu colaborador, o seu salário é de R$5.000. Ele recebe 4 e a empresa gasta 8, 9, 10 para fazer aquilo funcionar. Ou seja, o 5.000, ele existe, né, como exemplo nosso, registrado na folha de pagamento, somente. Né? Isso é reflexo da burocracia. Né? De tanta burocracia que você tem, você cobra impostos maiores, né, para sustentar o welfare, né, o estado de bem-estar do estado, o país, etc. Né? Sem crítica nenhuma, mas custa, tudo custa. Né? Ou você deixando de fazer mais rápido ou mais lento, você oferecendo condições que os outros vão pagar, tudo custa. E o reflexo disso são os impostos. Então, em RH nós temos essa questão, né? Ora você está falando da burocracia, ora você é cobrado por um diretor financeiro perguntando se o seu RH de fato é um ativo ou um passivo. Né? No fundo, eles estão perguntando o seguinte: como é que o RH, com as suas práticas, suas políticas, suas estratégias, contribui para a nossa empresa entregar valor de um jeito diferenciado para os clientes, que são eles que pagam nossas contas? Que outro segredo existe em torno disso? Nenhum. Né? É claro que você tem uma série de obrigações que são legais e tudo mais, e agora nós temos a NR1, que deixou de ser para esse ano, mas a partir do ano que vem já começa de novo a temperatura em torno desse assunto. Na minha opinião, as empresas têm uma infinidade de oportunidades para lidar com isso, né? Independente da discussão de quem deveria tratar as pessoas que estão doentes ou não doentes a partir de saúde mental ou qualquer outro tipo de enfermidade, não importa, né? Independente dessa discussão de quem é o ônus do tratamento, da responsabilidade. Mas imagine o seguinte: você tem empresas que... Estatística nossa de estudos que a gente faz todo ano, com mais de 60 empresas nesse último estudo que fechou em 2024. Perto de 50% das empresas não fazem uma pesquisa interna de clima, que nunca foi obrigatório, ponto. Né? Mas metade das empresas, então, não escuta a opinião dos funcionários
seja no chão de fábrica, seja sobre o que a liderança percebe, ou que tipo de informação chega ou não chega na sala de diretoria. Então, metade das empresas não fazem isso. Então, do ponto de vista de comunicação, é falho. Uma outra metade, talvez aí, acho que perto de 40 e poucos por cento das empresas tem um plano de cargos e salários definido, o que nunca foi uma obrigação, né? Nunca foi obrigação. Mas à medida que você tem um plano de cargos definido, você obrigatoriamente vai trabalhar com uma descrição de cargo por competência, que vai sinalizar o caminho de carreira das pessoas, que por sua vez pode deixar mais transparente esse caminho, acelerar as carreiras para poder fazer uma retenção melhor para enfrentar a escassez de mão de obra. Sim. Então, se eu tenho, de novo, né, se eu tenho a clareza que supostamente foi a NR1 que nos pediu, através da lei, né, para evitar questões de trabalho ruim e ambiente ruim de trabalho, que é totalmente legítimo, né? Ninguém refuta a importância de cuidar da saúde do trabalhador. Jamais, nunca, ninguém vai ser contra isso, independente do ônus de quem deve fazer esse cuidado. Mas à medida que você cria um ambiente de desenvolvimento e prosperidade, olhando para as carreiras e com mais transparência, obrigatoriamente você exige o quê? Que a liderança tenha uma outra postura. E aí você acessou um outro tipo de código, um outro tipo de caminho de desenvolvimento, né? Onde você melhora a transparência, você garante, aspas, aquela questão da segurança do ambiente, e as pessoas vão evoluindo na carreira, a empresa entrega mais, vende mais, fideliza melhor o cliente, tem um caixa melhor e pode criar o quê? Um modelo novo de remuneração variável mais robusto para remunerar com mais, de forma mais robusta essas pessoas que entregam mais para o dia a dia. Né? Com certeza. Então você percebe que o problema ele existe ali dentro para todos igual, mas como cada empresa lida com essa estratégia de remuneração a partir do desempenho, muda totalmente essa história. E aí eu tenho exemplos N de clientes que mudaram a cultura da empresa porque não falavam de resultado e com um modelo de bonificação, por exemplo, conseguiram mudar o modelo mental da empresa para falar de resultado. Então ele mudou, na verdade, esse cliente nosso mudou a cultura, né? Onde ele tinha algumas coisas que incomodava e tudo mais, porque as empresas nascem há 30, 40 anos atrás. E nasceram com um modelo de gestão que funcionou durante muito tempo e fizeram elas chegarem até onde elas estão hoje. Sim. E daqui para frente, mais 30 anos, esse modelo que sobreviveu e funciona, não funciona mais. Nós sabemos disso. E tem poucas empresas no Brasil que são centenárias, né? Exatamente. E como é que você repagina uma companhia, né? Às vezes, o trabalho que um herdeiro faz traz essa nova visão para poder repaginar o negócio e a própria cultura, né? A cultura é aquele centro, que é o centro aquele centro núcleo duro, né? Onde tudo se explica. E né? anda sozinho sem o dono estar perto. Exatamente. É aquele conjunto de ideias que você às vezes escreve na descrição de cargo ali, na parte de competência, com valores corporativos, que a gente coloca muito para provocar, né, as pessoas e lembrar daquilo, de que independente da diretoria estar sentado no andar de cima, aquilo vai acontecer. E foi aquilo que garantiu o sucesso para chegarmos onde nós chegamos hoje. Sim, né? sim. Agora, a pergunta é o seguinte, né? Como a economia muda demais, o mercado muda demais, os clientes mudam, os clientes deixam e consomem outras coisas, né? Serviço e produto. Esses valores todos aqui, eles serão suficientes para manter a empresa viva mais 30 anos? Essa é a grande questão de quem iniciou há 20, 30 anos atrás e que hoje precisa repensar de uma maneira geral a cultura que foi criada. Em alguns casos, eu acabo dizendo, né, que os clientes eles precisam enfrentar a cultura que eles próprios criaram. Esse enfrentamento é doloroso, é difícil, parece que não tem solução. Mas no fundo a solução são as pessoas. Sim, e como é que você provoca as pessoas para serem melhores? Né? Alguém de sã consciência entra num cargo, numa empresa para ser pior do que era antes? Duvido muito. Isso não existe. Então aí que eu vejo a oportunidade de falar não só de remuneração fixa, porque aumentar o salário fixo das pessoas não melhora a produtividade da empresa. Só gera custo, na economia você gera uma bolha de inflação e um dia isso acaba. Você vai ter uma folha inflada sem... Não adianta você aumentar o custo de folha de pagamento. Exatamente. E aí como é que você vai repassar isso para o cliente? Porque alguém vai ter que pagar aquela despesa, né? Não repassa. Então, Exatamente. Não vai compensar, né? Mas, e aí, falando nisso, Marcelo, o que você está vendo... Eu sei que depende muito do segmento, né? Quando você vai trazer para atrair talento. Então, você tem a remuneração base ali. No pacote de remuneração, você tem a remuneração, você tem benefícios e tem pacotes
atrativos de PLR, prêmio. Tanto é que no último bate-papo que eu tive com o Dr. Renato, a gente entrou um pouco mais a fundo na questão de PLR e premiação, só que tem que tomar muito cuidado do trânsito desses prêmios em cartão de benefício, porque Sim. a Receita, ela entende que, depende do caso, você tem que fazer a tributação. Às vezes você coloca um cartão de benefício e você não fez a parte correta, que a lei obriga, né? Agora, quando você olha o mercado nesse sentido, o que você vê que você acha, tem alguma matemática no sentido, X de remuneração, X de benefícios e X de PLR? Por que eu falo isso? Às vezes, quando a empresa tem uma mudança de implantação de algum modelo de remuneração, ou ela está passando por dificuldade, a primeira coisa que ela corta é benefício, só que benefício você não tem imposto. Sim. Só que é o que mais atrai hoje, Sim. pelo menos a geração mais nova. Sim. Não que não atraga a mais antiga, eu acho que tinha uma base de remuneração mais forte. Hoje está em benefício. Aí até a mais atual que é bem-estar. Você vê alguma uma comparação, Combinação alguma perfeita? dica? Não existe uma combinação perfeita, o Jean, Não. porque depende muito do tipo de mão de obra que a empresa utiliza ali nos seus processos, etc. Então, se você tem uma mão de obra muito especializada, você não pode pagar no salário base 20%, 30% abaixo, concorda? Você não vai atrair pessoas que tenham aderência com aquela necessidade da empresa de especialização. Sim. Né? Não estou falando só chão de fábrica, eu estou falando de cargos técnicos mais especializados, que são os que de fato entregam valor, né? Com análises, etc. Então, eu não tenho dúvida que as empresas pequenas e médias têm dificuldade enorme porque tem caixa menor para lidar com essa questão de remuneração. E eu entendo que quando você faz um bom equilíbrio, pode ser que até o seu salário base não seja o melhor de mercado, mas alguns benefícios você precisa adicionar nesse composto de remuneração, precisa, né? E quando nós falamos de benefício, o primeiro que vem à cabeça é assistência médica. É o benefício caríssimo, difícil de pilotar. Fora que, às vezes, a cada todo ano aumenta 20%. Então, infelizmente é isso por conta da sim. concentração de mercado, da Sim. tal inflação médica, né? E você não tem como fugir disso. Né? Na verdade, você absorve esse custo, mexe na produtividade de alguns outros lugares para poder pagar esse adicional. Sim. Né? E onde é que você mexe na produtividade? Nós acabamos de dizer, né? O problema da economia é a produtividade. Será que o problema na sua empresa é a produtividade? Né? E aí você tem o composto da remuneração variável, que independente do nome, você pode chamar de PLR, participação, lucros e resultados, negociando com o sindicato ou não negociando. A reforma trabalhista falou disso, do artigo 457, né? Que os prêmios por produtividade, em razão de metas e desempenho superior, você está desonerado dos impostos. Está escrito no artigo 457 da CLT reformada. Então, para falar de produtividade, obrigatoriamente você precisa falar de remuneração variável. Né? E que não é uma novidade no Brasil. A Lei 10.101, ela foi assinada, promulgada no ano 2000. Né? Nós estamos em 2025. O que de lá para cá mudou? A tributação mudou. Acho que em 2013, se eu não me engano, mudou a tributação. Né? Os valores de PLR acabaram tendo uma tributação menor por conta da tabela de imposto de renda diferenciada. Né? E algumas questões na formação do comitê de empregados que precisavam ter um equilíbrio entre representantes da empresa, representantes do sindicato, ok. Né? Aí veio a reforma trabalhista, artigo 457 reformado, falando sobre metas de desempenho superior e desoneração de valores pagos como premiação, não comissão. Né? Comissão é uma outra coisa. Então essas oportunidades entram naquele eixo de discussão se o seu RH ele trabalha como um ativo para os acionistas e para os clientes, né? Mais provavelmente para os acionistas, ou um passivo, que na verdade é um arrasto ou um peso. Né? Então, voltando à questão do equilíbrio, do mix de remuneração, a boa combinação é você ter um salário base próximo do mercado, né? Porque você pode enfrentar o mercado de duas formas, o mercado esfriando ou aquecido, como nós temos hoje. Vai que você tem um salário alto, o mercado desaquece, vai ficar com custo Exatamente. Então, a questão do salário fixo é que ele mantém o básico da vida das pessoas para aquele cargo. Né? Por isso que eu olho muito para a questão da especialização da mão de obra. Naquela região onde você trabalha, você tem mais oferta de mão de obra ou menos oferta de mão de obra? Naquela região ou naquele segmento, você tem profissionais especializados para contratar a qualquer momento? Né? Ou uma outra pergunta importante, naquela área você tem backups se você perder metade daqueles profissionais? Né? Já tive clientes que tinham esse problema enorme. Então eles tinham lá 10 profissionais numa área, vendedores de viagens sêniors, e eles acabaram perdendo metade ou mais da metade das pessoas.
Então, nesse cliente, a discussão era muito importante sobre o tempo de formação desses profissionais que vendiam viagens de luxo, se eram 4, 5, 6, 8 anos para formar um profissional sênior de vendas, e se a empresa tinha esse tempo para esperar. Né? Então, tem um composto assim do que a tecnologia oferece, da burocracia que você enfrenta, da sua cultura que foi criada pelos acionistas, né? Que às vezes esse composto todo ele fica complexo demais, do custo da remuneração, do custo, porque é despesa, no final da história é despesa. Sim, né? sim. Então o diretor financeiro, quando fala do ROI, ou qualquer outra sigla de retorno de resultado, ele olha para aquilo e fala assim, bom, isso aqui é uma despesa fixa, essa parte é variável, e o que ela me entrega do outro lado de resultado, para poder rentabilizar aquela operação, e no final da linha, sobrar ali alguma coisa como 7, 8, 9%, para poder financiar o quê? O crescimento dessa empresa. E tem um fator, assim, às vezes quando você comentou, tem ROI, mas, puxa, não tenho dinheiro, e o diretor financeiro ele vai ter aprovação ali para liberar o orçamento do próximo ano para aplicar isso. Só que, comento que assim, o DP ele tem muita oportunidade, né? Então, quais são as oportunidades que eu vejo de imediato? Tem várias, lógico que se precisar conhecer mais, fale com a gente, comigo, com o Marcelo. Mas tem um fator que eu vejo assim, Marcelo, tem algumas delas, né? Eu estava comentando com um colega no escritório agora pela manhã, a gente falou sobre provisão de 10%, que é de férias, perdoe, que é um dos temas. Então, às vezes, as pessoas, as empresas, não comparam, não acompanham nem a provisão de férias. Então, tem muita empresa que tem acima de 15, 12 anos, ou seja, 15 meses que venceu as férias. Então, quando você tem uma aplicação de um dissídio, um aumento, aquilo reflete a alteração salarial. Ou seja, já perdeu dinheiro aí. Sim. Então, o ideal é que se a pessoa está de férias, no 12º mês, até o 15º, ela saia de férias. Sim. E aí você evita um impacto financeiro, primeiro, de remuneração, voltando, alterando todo o passado. E segundo, isso vai refletir totalmente em tributos da folha, que chega a 38%, que nem a gente falou com o Dr. Renato. Sim. Né? E tem outros fatores, que nem a gente comentou com a Renata aqui, às vezes o uso indevido do Vale Transporte, que ela comentou que você consegue, às vezes, reduzir todo mês em torno de 15% a 20% do custo. E aí tem outros lados que você consegue revisar a parte de custo tributário e tudo mais. Por que eu falei tudo isso? Porque, às vezes, você não vai conseguir uma aprovação para aplicar um projeto desse, que é um projeto que não é barato, né? Ou é caro. Na realidade, é que você tem que ter um longo prazo e você tem investimento de tempo. Um profissional altamente qualificado, ele custa realmente um pouco mais caro. Sim. Só que para você aplicar isso, você tem que achar alternativas de recurso financeiro, que é o famoso ROI. Tá bom, você não vai ter a questão de aplicar a parte de ter esse orçamento que vai ter que ter uma consultoria e uma necessidade de envolver toda a empresa, ou seja, aquele tempo do consultor, mais o tempo de todo mundo da empresa ser envolvido. Porque vai ter que parar, tempo é custo. Sim. Então você pega o salário da pessoa, divide 220, Sim. cada hora custa um valor mais os encargos. Quando você traz esse retorno em alternativas que você consegue fazer medição da folha de pagamento, porque o RH é mais difícil, porque o RH é mais pessoas, não tem como você medir ali, mas o DP você tem como fazer isso, você consegue, às vezes, por algum projeto, alguma necessidade, conseguir ter esse recurso e aplicar no projeto. Ou seja, você não tirou dinheiro de lugar nenhum. Sim. Você só fez o quê? De forma mais eficiente, de forma mais objetiva. O que você acha sobre isso, Marcelo? Essa conversa é muito boa, né? Porque você é um especialista em folha de pagamento, você sabe o quanto de segredos na gestão de tudo aquilo faz você gastar mais ou menos impostos, dinheiro, e eventualmente correr ou não riscos, né, de ser autuado, etc. Nós vemos também muito já a questão dos índices de turnover. Né? Tivemos um cliente uma vez que ele gastava alguma coisa ali como R$1,5 milhão por ano de custo embutido de turnover, né? E esse montante de dinheiro não aparece em relatório nenhum, né? A controladoria, o financeiro não apura isso. Tanto é que nós temos um modelo de cálculo de turnover que ele estima entre 2,5 vezes e até 4 vezes o salário daquela cadeira. Entre tudo que você gasta para substituir uma pessoa, processo seletivo, EPI, custo de exame médico, devolve uniforme. Até ela tracionar na atividade, tracionar, né? Exatamente. Nós temos uma premissa de que nos primeiros 90 dias a pessoa produz 70% ou 80% do que seria um 100% de produtividade. Tudo isso é custo, você falou muito bem. Né? Isso está embutido ali nessa discussão se o RH é ativo ou passivo. Né? E aí, quando você imagina um projeto, você também imagina de onde vai sair o dinheiro para aquilo. Ora, se o seu projeto diz
que pode economizar 10% do turnover, você acabou de descobrir de onde sai o investimento para resolver aquele problema. Fantástico. Mas isso é um racional quase de economista, né? Quantas pessoas trabalham em RH e têm essa visão, com a experiência que nós temos de mais de 30 anos, para poder chegar nessa conclusão e brigar por aquele projeto, aquele orçamento e mostrar para a diretoria que esse é o caminho? Por exemplo, para você falar de competências, falar de remuneração, falar de gestão de carreira e velocidade de carreira, para mudar a produtividade da área, a empresa ter uma produtividade maior e ter um caixa mais robusto para poder fazer isso tudo funcionar, né? Automaticamente reduzindo o turnover. Porque se você tem um bom ambiente de desenvolvimento, certeza que esse ambiente de turnover, esse ambiente faz com que as pessoas permaneçam mais tempo na sua empresa. Sim. Por N motivos. Por uma questão de salário fixo, por benefícios que podem ser mais robustos ou adaptados para aquela flexibilidade que os empregados, os colaboradores esperam, né? O benefício tem muito isso, do quão aquelas opções de benefícios, flexíveis ou não, né? Que tem essa novidade, aliás, a gente fala 20 anos sobre benefícios flexíveis, o quanto isso é adaptado para aquela população. Para aquele mercado, para aquele segmento, né? Exatamente. Né? E a remuneração variável, que faz o composto disso, que a partir da produtividade, as pessoas sempre esperam receber algo a mais, né? Em todos os projetos, né? A liderança, quando você mostra a ideia e tudo mais, tá bom. E como é que nós vamos ganhar o que com isso? Não é essa a história da fábrica? Sempre foi assim. E não tem nada de errado nisso. Não é incentivo de ele economizar um valor e não ter um retorno sobre aquilo, né? Exatamente. Agora, na minha opinião, falta um pouco assim a visão do RH de transformar tudo isso em números, com indicadores próprios de recursos humanos, para poder entrar numa reunião de diretoria com 3 ou 4 gráficos, indicadores, KPIs, OKRs, não importa o nome, e provar que aquilo é vantajoso do ponto de vista de investimento, para se transformar num ativo. É verdade. Um racional quase economista de alguém que transita em recursos humanos há 37 anos, lidando com estratégia de remuneração. E é um fator que toda diretoria precisa, né? Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, foi até que eu trabalhei junto com o Fernando. A gente, no final do mês, a gente tinha um fechamento de folha, tinha uma prévia da folha que você tem que ter para saber o quanto de impacto vai ter. Então, financeiro pede. E eu sentava, lógico que o diretor financeiro ele chegava, Jean, qual que é o impacto desse mês? Ficar com o gestor, eu falei, o impacto vai ser de 5%. Às vezes, quando eu não sabia, 5% é no sentido do quê, pessoal? Como base de uns indicadores, é você pegar a base de INSS, que é onde você tem a base do que vai ter de impacto, porque o custo é o quê? O tributo e tudo mais. Então, a remuneração de base de INSS é uma base que você entende como você pode aplicar entre um comparativo entre um mês e outro. Então, você tem 1 milhão, aumentou para 1 milhão e 100, você teve uns 10% de aumento. Então, fala assim, esse mês teve 5, esse mês teve 8. Então, ele já sabia que na cabeça dele quanto que ia aumentar no orçamento da empresa, que era uma empresa de BI. E aí, nisso, eu fazia uma reunião de prestação de contas com o diretor de RH, e aí era na época da pandemia, então a gente olhava o cenário, assim, daquele que tinha, acho que 50, 70 mil colaboradores, o que eu tive de ações que a gente tomou, que representou, olhando o mercado, a ação nossa, que melhorou o RH. Então, eu entrava em líquido, base de INSS, férias, hora extra, o bem da vida, que o pessoal já esqueceu que era a pandemia, e entre outros indicadores até de provisão, e depois fazia a mesma reunião com o diretor financeiro. Era interessante. Mas sempre a gente tinha um pensamento o quê? De visão de dono de negócio. Sim. Visão de ROI, né? E aí eu acho que falta, talvez, o pessoal aprender um pouco mais de levar dados. Acho que começa com o primeiro indicador inicial, né, Marcelo? Você já foi diretor de RH. Depois você acaba levando mais dados e você consegue defendendo a sua tese, né? Eu acho que você consegue ganhar um espaço até mais forte. Ganha espaço, vai né? ganhando espaço, exatamente. Né? A empresa vive de números, né? Nós podemos falar de engajamento, nós podemos falar de clima interno de trabalho. É claro que podemos e devemos, aliás, né? Mas do ponto de vista econômico, a empresa existe para entregar o que o cliente espera, no prazo, no preço, e na última linha sobrar alguma coisa, a partir de um custo que você controlou, e que as pessoas se sintam úteis, motivadas, engajadas para fazer aquilo cada dia melhor. Né? Então essa poderíamos ser simplista para definir uma missão de recursos humanos, né? Como é que você engaja as pessoas nesses itens que são tão importantes
no fundo, em alguns momentos da economia, Jean, como itens de sobrevivência das empresas, né? A partir de competição de material importado, né? Você tem N setores que sofreram os últimos 20, 30 anos com importação de itens que vêm do mundo todo, independente de onde venha, né? Para competir com produção interna, né? Independente da qualidade do que se produz aqui, você tem o custo associado, né? Então, se os impostos são muito altos, você tem uma tentação de tirar a qualidade do produto para baixar custo. Esse é um segundo, na minha opinião, assim, um problema enorme da economia. Então você tem um item que você compra ali 3, 4, 5 anos e aquele mesmo fabricante, aquele mesmo modelo ou parecido, já não tem a qualidade que você esperava ou que você achava que tivesse como seu produto anterior. O mercado, eu falo assim, Marcelo, que o mercado é implacável. Implacável. Não no sentido assim, mas eu vou me fechar, vou ficar na minha bolha. O mercado, se você não melhora, ele te engole. Então, eu falo assim, toda empresa, ela é feita para comprar alguém, ser comprada ou falida. Então, se você não for super competitivo no sentido de fazer um bom trabalho, um bom ambiente de trabalho, bons profissionais, assim, às vezes tem um bom profissional que tem dois lados, né? Tem um profissional que é muito bom e às vezes a pessoa, nossa, era tão bom, mas não deu certo aquela empresa. É que aquela empresa não foi para você. E às vezes a mesma coisa, um bom profissional que a empresa quer contratar, a empresa não é boa para ele. Então, o que é bom para o ambiente, que seja mercado competitivo. Porque o mercado, se você não se adaptar, ele é global agora, então ele respira muito, muito forte, né? A gente está com algumas questões de negociação de mercado, mas se não for competitivo, o mercado vai engolir e a empresa ela fale. Então tem que a quantidade de... Dois temas, né, Marcelo? Tem a quantidade de recuperação judicial e a gente está batendo um recorde. Sim. E o segundo lado, que eu fui num evento ontem, falou sobre o processo trabalhista. Hoje o Brasil... até me perdoe se eu estiver errando na matemática. É um recordista. Ele é recordista, não sei se é 98% de todo o processo mundial trabalhista é no Brasil. Então a gente chega a ter aí de valores de ranking comparado com o mundo que a gente é campeão. Mas isso é com base, talvez não tenha uma política de definição de tarefas para a pessoa, ou claro para ela o que ela tem que alcançar, como por outro lado também, porque quando a empresa é menor, ela vai crescendo e depois vai criando corpo. Ela anda sozinha, mas quando ela é menor, e aí a gente também encaixar uma pergunta aqui, a maior volumetria de empresas que tem hoje no Brasil são as pequenas e médias. Boa parte estão no escritório de contabilidade, que a contabilidade ela é focada em fazer folha de pagamento, ela não tem o papel do RH. Sim, exatamente. E às vezes o dono da empresa tem a esperança que a contabilidade vai fazer o RH dele. Não é assim, né? Não é assim. E aí, às vezes, quando ela sai da contabilidade porque ela cresceu, que ela quer ter essa área interna, ela começa a ter dificuldade nesse desenvolvimento e crescimento, que ela vai começar a estruturar, só que para estruturar uma área de RH é cara. Só que quem é seu recurso são pessoas. Eu comento que assim, o CNPJ não sai fazendo as coisas sozinho. Tem que ter gente, e gente boa e gente qualificada. Né? E aí nisso, Marcelo, o que você acha assim, o que pode ser elaborado como estratégia, modelo de remuneração, compensação, que as pequenas empresas e médias podem aplicar, sentido de dados de salário, e aí olhando um pouquinho também às vezes ambiente, que às vezes a empresa é muito boa, paga bem, mas o ambiente é tóxico. E aí tem aquela rotatividade. O que você daria de dica aí para melhorar isso? Como tudo na vida, na economia, é complexo, né, Jean? Essa é mais uma questão complexa, né? Achei que você ia dar cereja do bolo para mim. Renderia, assim, um dia de conversa inteiro e muitos cafés. Tá certo. Numa sexta-feira, eventualmente um aperitivo, né? É verdade. Mas eu apostaria em melhorias ou discussões sobre repaginar o perfil da liderança, né? Para entender que esse mundo que trouxe a empresa até hoje essas práticas não são mais suficientes para levar a empresa para o futuro, né? A questão de caixa, ela é vital para todas as empresas, as grandes, as médias, as pequenas, que sofrem mais com juro maior, né? Pior ainda, o ambiente econômico, que é a realidade que nós temos hoje, 15% Selic, enfim. Mas se você não focar essa melhoria da liderança, né? Olhar para a competência das pessoas, que podem ter pessoas ali subutilizadas, né? Por que estão subutilizadas? Porque a liderança não entendeu que aquelas pessoas poderiam produzir mais? Ninguém olhou para isso? A liderança está despreparada também para puxar mais resultado. Sim. E aí o RH, que às vezes é uma pessoa, um assistente, um analista, não tem as ferramentas estruturadas para poder entender que esse ambiente ele pode ser mais produtivo, ele pode ser mais promissor do ponto de vista de carreira, e aí você tem entregas
maiores, melhores, aproveitando o potencial dessas pessoas, né? Uhum. Porque todo mundo tem alguma coisa para se desenvolver. Puxa vida. É verdade. Tem gente, até Fernando, assim, perdoe, E Marcelo. aí as empresas não aproveitam essa oportunidade. Às vezes tem a E aí questão... ficam presas Sim, naquela sim, questão do orçamento. Não temos orçamento. Não temos orçamento porque não mexemos na produtividade. Mas por que não mexemos na produtividade? Porque as pessoas são ruins, a liderança não sabe fazer direito. O que acontece de fato? Qual é a questão ali? Porque o caixa, a saúde financeira da empresa, ela vem desse aumento da produtividade. E aí você pode criar o sistema de remuneração variável, qualquer que seja o nome, qualquer que seja a potência desse modelo, né? Não precisa no final do ano você pagar 5, 8 salários de premiação para as pessoas que estão ali trabalhando. Não precisa, né? Em algumas situações você acaba obtendo ali um diferencial enorme de competição naquele mercado, porque ninguém adota aquele tipo de política pagando um prêmio de meio salário a cada semestre. Poxa vida, né? Não precisa esperar um ano para obter esse resultado. Então você já está fazendo alguma coisa que vai mexer com as pessoas e por uma sorte do destino, né? Às vezes não é sorte, né? É estratégia. Você tinha ali um grupo de pessoas que estavam interessadas em fazer alguma coisa melhor. E você acabou perdendo E- aquele talento. E aí você tem como escolha deixar aquilo de lado, né? A partir do que a liderança também tem como opinião, ou trazer aquelas pessoas para dentro do problema e fazer com que elas também façam parte do sucesso. Sim, Fazer sim. parte do sucesso. Um pouco mais de dinheiro no bolso, fazer parte de uma equipe vencedora, né? Aumentar o senso de pertencer das pessoas, que isso faz uma diferença gigante, né? Pessoalmente. Participar, às vezes, de algum projeto, não precisa ser da remuneração, mas às vezes participar de um projeto, ter desenvolvimento, crescimento. Eu vejo muita geração mais nova, o pessoal comenta que a geração a Y, a Z ali, que não tem entrega, mas às vezes ela quer um desafio. Eu tinha Sim. time, Marcelo, que Sim. tinha pessoas da geração Z até a geração Baby Boomers, cara. Como é que você consegue complementar Consegue, essas 4, 5 gerações? É. O cara que tem uma grande experiência, ele vai ajudar o menor a ter resiliência, entrega com... É Não uma adianta você troca. sair atropelando, né? É. Vai com calma. Já o mais novo, ele ensinava, às vezes, algumas coisas que era diferente ali, né? É. Então, só que a geração mais nova, ele gosta do desafio. Às vezes não tá nem preocupado, tá com remuneração, quer Sim. crescer, quer. Sim. Mas ele quer crescer em conhecimento e entrega, né? Aí entra o senso de pertencimento, né? Sobre o objetivo, né, Marcelo? E o quanto você é envolvido naquelas atividades, né? As empresas têm um problema enorme de comunicação, né, que pode ser traduzido pelo estilo da liderança ou não, né? Pode ser consequência do modelo que a diretoria escolhe para fazer aquela empresa funcionar, porque nasceu há 20 ou 30 anos e deu certo, Sim, sim. né? As pessoas querem ser envolvidas, independente do dinheiro no bolso, ok. As pessoas querem ser reconhecidas por um desempenho extra, né? Ao invés de escutarem que é obrigação fazer aquilo. Pelo amor de Deus. Esse mundo não existe mais. E aí sobra para quem é mais maduro, 50 a mais, reclamar dos jovens, né? No fundo, as empresas que, na minha opinião, as empresas que descobrirem como é que você mistura isso para transformar em diferencial de competição, vão avançar muito rápido, né? Vão aproveitar a experiência dos mais maduros, somando-se à velocidade dos mais jovens, né? Tem um mix Nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando mais lento e os jovens continuam na velocidade. Só que essa que é a cereja do bolo, né? Rapidez com multidão. E aí os clientes um dia vão reconhecer aquilo como valor, Jean, e vão voltar a comprar daquela empresa, vão indicar a sua empresa, o seu serviço para outro cliente, porque é uma tradução de confiança, é uma tradução de responsabilidade de entrega, de velocidade, e isso tudo tem um valor enorme no mercado. Poxa, que legal. E, Marcelo, o senhor, assim, como é que você turbina? A forma de turbinar, de trazer algumas dicas aí no sentido do quê? A gente falando de remuneração, a gente sempre cai no conceito. Tem uma empresa que eu acabei que era muito legal, que ela fazia um conceito de remuneração 80-20, até do Pareto, né? Sim. 80-20, não, 80-40, melhor falando. Ela pagava não tanto a remuneração de mercado, ela Sim. pagava menos Sim. do segmento dela. Por outro lado, ela tinha um ambiente que era um ambiente mais agressivo de entrega de resultado. Por outro lado, ela tinha um crescimento bacana, só que ela pagava menos que o mercado, né? Por outro lado, ela tinha um pacote de remuneração de variáveis que, se você somasse, né, que o pacote de remuneração você pegar o salário da pessoa mais o que ela vai ganhar de PLR ali, se somar isso e dividir por 12, né, você vai ter uma média salarial maior que até mesmo o mercado. Sim. E aí você tem um fator do quê? Pô, pagava ali, de repente, um exemplo,
80% ou 90% que o mercado paga. Eu vou pegar esse valor, lógico que eu estou pagando menos, só que por outro lado, eu vou ter uma meta atrelada que quando eu pagar aquele resultado, Transfiro para o variável. variável que eu pago às vezes 100, 120 ou 130% do que o mercado paga. Ok. Então, a pessoa vai receber às vezes 3, 4 Ok. salários e aí não tem um tributo, mas por outro lado, você traz a pessoa com um atingimento de um resultado. Lembrando que o benefício que eu falo, tem várias formas de benefício. Não é só o padrão de hoje, que é cartão de benefício. VA, VR, alimentação, saúde, odonto, seguro de vida. Não, tem outras coisas que você pode fazer. Às vezes, o dia do aniversário a pessoa fica em casa. Às vezes tem um dia de casamento que você pode dar para ficar de olho ali para dar aquela questão. Às vezes você tem um problema pessoal que você percebe que às vezes eu tinha no time, a pessoa não está bem no dia. Você não vai precisar falar com ela, senão você pode até ajudar a tentar falar, mas não tentar extrair dela, ela não quer conversar. Mas será que aqui, de repente, algum momento você pode dar uma folga para ela? São benefícios que você entrega que não vai gerar muito custo para a empresa e para a pessoa fazer uma mega diferença, né? Tinha empresa que trabalhava porque às vezes levava os filhos para conhecer o ambiente dos A pais. fábrica. Imagina, cara. Eu vivi Você isso. participou por isso? Isso. Faz uma mega diferença, não faz? Meu pai trabalhou numa metalúrgica muito grande em Osasco, a Zé Abrambovelli, antiga ABB, né? E eu me lembro de visitar, meu pai trabalhou lá por 22 anos. E eu fui estagiário na ABB, meu primeiro estágio em remuneração, cargos e salários, né? Segundo ano de economia, estudando na economia. E eu me lembro de ter visitado onde meu pai trabalhou, o setor e tudo mais, há muitos anos atrás, né? Olha como fica gravado isso, é muito interessante. E gera valor para a família inteira. Né? São diferenciais, Jean, que no fundo, como RH, que eu tanto tempo também liderei, né? Escapam do foco da remuneração. Do quanto aquele ambiente de trabalho ele é engajador, motivador, além ou junto com a remuneração, né? Porque as pessoas vivem do dinheiro, vivem da remuneração, que é fruto do reconhecimento. Então, parece que é uma obrigação você ter um bom ambiente de trabalho, etc. É um diferencial de competição. Eu posso ter um benefício melhor ou não ter o benefício. Que tipo de pessoas eu vou atrair para aquele ambiente, né? E que grau de pertencimento essas pessoas vão ter em relação àquela empresa, àquela marca que você faz parte ou não. Né? O dinheiro é parte importante dessa história? Claro que é. Mas ele é o chamativo hoje, né? Ele é uma parte dessa história. Ele é uma parte. E o estudo que nós fizemos com as 140 empresas sobre o apagão de mão de obra, que aliás eu vou deixar o QR Code para mais empresas ingressarem e terem um relatório completo. Perfeito. Que isso renderia mais um podcast inteiro falando sobre a questão da escassez e apagão de mão de obra. Então você tem todo tipo de demanda vindo das pessoas, né? Seja do ponto de vista operacional, que tem a ver com a competição dos auxílios do governo, sim, né? Apareceu dentro do estudo. Tem a ver com a questão da remuneração fixa, benefício e variável e jornada de trabalho. São os grandes eixos de demanda que vieram a partir dessas 140 empresas, perto de 90 mil funcionários envolvidos. Essas 90 empresas estão recrutando hoje perto de 3 mil vagas e 33% dessas vagas estão em processo seletivo há mais de 60 dias. Perfeito, nossa. São fatores que você tem que olhar, tanto que um cliente que foi ontem, ela falou que não é que não consegue contratar. Então, às vezes, a pessoa tem um auxílio e aí ela não prefere não trabalhar porque é muito próximo do que paga, né? Mas aí você às vezes paga pouco. Então, você tem que, às vezes, ver ali, porque tem um piso, né? O que eu posso agregar além que não vai ter custo? Né? A gente falou, Dia dos Pais ali, dá um brinquedo. Exatamente. Dá alguma coisa que vai gerar valor, mas não é valor só para ele, gera valor para a família, né? Exatamente. Marcelo, mas aí uma dica de o pessoal tentar fazer assim, poxa, gostei da ideia, gostei do bate-papo, mas tô no meu dia a dia, como é que eu faço para melhorar? O que você daria de algumas 3 ou 4 recomendações ali, no sentido da pessoa tentar, às vezes não vai conseguir, talvez, pela diretoria contratar, a remunerar para fazer um trabalho, mas o que você poderia dar de dica para ela começar, às vezes, melhorar a parte de remuneração, alguns passos, algumas recomendações? Coisas que são importantes, Jean, talvez, olhar para dentro do recursos humanos, para a folha de pagamento, que é um tesouro ali de alguns detalhes, né? Para poder entender de onde sai o dinheiro para fazer investimento em outras coisas, né? Poder buscar esse recurso ali e colocar, né? Exatamente. Né? Por que nós temos essa despesa? Por que nós temos esse turnover? O que pode ser feito perante o público que nós temos, perante o mercado ou os cargos que nós temos aqui?
Então você obrigatoriamente vai para um eixo de discussão de números de recursos humanos, né? Uhum. Coisa que eu vejo algumas empresas fazendo muito bem e outras não. Então é uma oportunidade que está, na verdade, em cima da mesa, para você olhar ali indicadores, criar indicadores novos e poder fazer aquilo funcionar de um jeito mais estratégico, né? É tão Uhum. bacana falar que nosso RH é estratégico, né? E aí você pergunta, mas ele é um ativo ou um passivo? E aí para a conversa, Tá gerando retorno para a né? empresa Né? ou não? Para o acionista, ele é um ativo, né? Ele, Eu falo até, Marcelo, assim, tô interrompendo, você perdoe, mas quando o empresário ele cria uma empresa, não cria uma empresa, lógico que gera muita riqueza, e você transborda a riqueza, que é com contratação, imposto, que é o que gira o mercado brasileiro, claro, ou qualquer empresa no mundo, né? Então, quem gira o negócio, quem gira o processo, é quando você cria um negócio, e aí você acaba girando, transbordando riqueza. Mas tem que dar lucro, sim, ou mesmo que seja uma entidade, o recurso vem de algum lugar. sim, Então, sim, sempre tem que ter ROI, né? sim. Então nós temos, já falamos sobre onde é que está as economias que podem ser revertidas em investimento dentro do recursos humanos. O Uhum. turnover pode ser uma delas, ou dentro da folha de pagamento, os estudos todos. É, repaginar a liderança para ela fazer parte dessa história de sucesso, Jean. Porque ela tá com um time direto ali, né? Exatamente. Na nossa opinião, a liderança é um pilar importante da mudança de cultura em relação a essa visão de futuro. Outra coisa, olhar para a carreira dos profissionais, pensando nesse grupo de profissionais que podem acelerar essa carreira para buscar mais produtividade. Uhum. E aí você tem mais caixa, capacidade econômica para remunerar essas pessoas que entregam mais, né? Porque isso vai reforçar as entregas, Você tem que né? reconhecer aqueles que entregam mais, é isso aí. Reconhecimento, Sim, sim, exatamente. sim. Ainda que seja um reconhecimento aquém do que o mercado trabalha como regra ou Sim, sim. como média de pagamento, né? Deu o exemplo de um PLR, um bônus pagando 3, 4 salários. Se a empresa não tem capacidade econômica para isso, Que seja algum prêmio ela, espontâneo, alguma coisa ela, assim. ela faz o programa, ela cria os indicadores, ela cria a arquitetura, tudo muito simples para ser explicado em 20 minutos. Nossos Sim. projetos são assim. Modelo de bônus para explicar em 20 minutos é o que eu gosto, sei fazer, isso funciona. E todo mundo Porque entende, né? conecta muito rápido as pessoas, conversa muito rápido com as pessoas. Liderança, técnicos, especialistas e chão de fábrica. Perfeito. Então essa velocidade também é um outro diferencial. Você cria um programa muito complexo, as pessoas gastam mais tempo explicando do que obtendo o valor das vantagens, né? Caramba. Então falamos as oportunidades de economia dentro do próprio recursos humanos, Uhum. criar indicadores que façam essa análise de uma maneira mais robusta, né? Olhar para a carreira das pessoas pensando em competências, porque muita gente pode estar desvalorizada nessas carreiras que são antigas, né? Uhum. Isso não tô falando somente de competência, nós estamos falando também de velocidade com que as pessoas aprendem o que é novo e necessário para cada carreira. E aí, naturalmente, Jean, você precisa criar aquela coisa da descrição de cargo publicada de uma maneira transparente e fazer dela um instrumento de gestão de desempenho, avaliando as pessoas, não só no comportamento, né, mas nas competências que são técnicas, porque são elas que vão levar essa empresa para esse patamar novo de produtividade. E Perfeito. aí, quando a empresa vende mais, o chefe fica feliz, o caixa fica robusto e o apetite pelo investimento, que é o que todo investidor, todo empresário tem e gosta, vai ser muito maior, né? Uhum. Então, talvez a transformação seja essa: tirar as pessoas da página antiga, trazendo elas para os profissionais para a página nova, valorizando as carreiras, valorizando o desempenho e o modelo de desempenho de avaliação, para poder ter certeza de que aqueles recursos eles estão sendo investidos de uma maneira segura para fazer aquele negócio crescer com base nas pessoas, né? É evidente que a tecnologia que vai junto com isso é importante, máquina, matéria-prima, tudo isso, processo, tudo isso é definido e é importante, e ninguém aqui diz que você esquece das leis para fazer isso, né? Mas eu vejo que os programas que nós fazemos muitas vezes, ele acelera esse interesse pelo crescimento de carreira das pessoas. Isso tem a ver com a questão do mercado, que sempre a mão de obra é escassa, né? Uhum. Nem falo do setor de tecnologia, outros tantos setores de engenharia, especialização, etc., você não tem uma quantidade de pessoas sendo formada. O Brasil forma administrador, psicólogo, pedagogo e advogado. Isso faz 15, 20 anos, no topo das carreiras. Os engenheiros estão lá embaixo. Então, como é que num país que você não forma engenheiro, você produz tecnologia? Então, tem uma série de arranjos, né? Você tem 16 milhões de pessoas na economia como MEI.
Essas pessoas têm uma renda, segundo o estudo da GV, 35% maior, liberdade de horário para trabalhar ou não, jornada flexível, formalizados, emitindo nota, recolhendo INSS, vão se aposentar um dia. Quando essas pessoas voltarão a ser CLT? Não sei, não sabemos. Né? Então, a dica repense a forma de cuidado das pessoas que estão produzindo hoje e muito provavelmente elas poderão produzir mais. E aí você tem toda essa robustez de tranquilidade para poder pensar o futuro e, no final, focar no que é importante para a empresa. Olhar para os clientes e perguntar o que eles precisam mais. Ou com qual qualidade melhor, né? Com qual maior qualidade os serviços poderiam ser oferecidos. Porque a base desse funcionamento são os processos, tecnologia, maquinário, pessoas. Né? Então, não é absurdo dizer que um programa bem montado de remuneração por competência, em 1, 2 anos você consegue uma economia, uma vantagem de custo de 10% em relação ao que você gastava antes, em relação ao custo de mão de obra. Perfeito, hein, não é difícil você medir isso. Mas, de novo, volta para aquela questão que os RHs ou por não terem habilidade para montar, ou por ficarem presos na burocracia, né, transformando o RH num passivo e não num ativo, não consegue calcular, porque não tem bons indicadores para poder medir o que é feito. Né? Então tem muita coisa subjetiva em recursos humanos, verdade, muitas coisas. E outras muitas coisas que são mensuráveis do ponto de vista de retorno. Que a gente né? às vezes não então, mede. Entender essa transição, entender como é que você usa isso numa reunião de diretoria para provar valor, é natural de qualquer profissional, inclusive para a sua evolução em recursos humanos. Né? Perfeito. E entrar numa reunião para falar de resultado. Ok, a empresa precisa falar de diversidade, engajamento, grau de aceitabilidade na pesquisa de clima, sem dúvida. Faz parte do jogo discutir tudo isso. Mas você tem o outro lado, que é o lado financeiro econômico, né? Do quanto de retorno aquele recurso presta do ponto de vista de retorno para os processos, para os clientes internos, para o acionista e para os clientes externos, que são eles que pagam nossas contas. Fechado. Então, você percebe que a gente escapa um pouco da estratégia de remuneração, mas voltando para dentro do recurso humano, as oportunidades estão lá dentro. A gente só tem que enxergar, né, Marcelo? Essa é a minha visão, assim, de 37 anos de trabalhar nessa área, que não é fácil trabalhar em recursos humanos, né? A gente tem a pressão da legislação, do cumprimento, que é importante, o compliance todo. Muitas vezes definições que vêm de fora da empresa, porque sua empresa é multinacional e você não tem liberdade para trocar algumas coisas. Você tem a burocracia, que nós temos as leis locais, né? Você tem o sindicato, né? Que no governo trabalhista faz e desfaz e apronta o que eles acham que é legítimo também, né? A China não tem sindicato, eles têm outro tipo de problema, né? Então, esse balanço entre uma coisa e outra, a impressão que eu tenho é que facilita essa ideia de você competir no mercado que, por definição, vai ser sempre competitivo. Você nunca vai trabalhar sozinho. Né? Sim. Agora, reclamar das pessoas, tá bom, você pode até reclamar, mas foi você que contratou. Exatamente, desenvolve ele. E essa história é longa, né, Jean? Você não tem no mercado, então você traz uma pessoa mais ou menos para aquela vaga. E aí você faz o que para desenvolver aquela pessoa e torná-la um tesouro para que ela seja, daqui a 1, 2 anos, assediada no mercado, né? Porque esse é outro perigo. Esse é outro perigo. Você prepara as pessoas para um dia elas valerem mais no mercado e você não as valoriza internamente, você caiu numa armadilha. Exatamente. Né? Então, você percebe que o racional, no fundo, ele é mais ou menos definido, previsível, né? Então, se você desenvolve muitas pessoas, a empresa não cresce, você não consegue aproveitar essas pessoas. Né? Você desenvolveu muito, a liderança fez um bom trabalho, o mercado cresceu, então a sua empresa também cresceu e você aproveitou essas competências que você desenvolveu e não deu de bandeja para o mercado e promoveu essas pessoas internamente, não em 8 anos mais, mas com um modelo de valorização de desempenho por competência, e qualquer cargo você mede competência. Cargo mais simples da fábrica, o cargo mais elaborado da fábrica, o cargo júnior, o cargo sênior numa área de especialistas, né? Financeiro, RH, não importa. Sim. Sempre você tem métricas de competência e são tangíveis. Tá. Eu escuto muito assim, não conseguimos medir resultado entre júnior, pleno e sênior num cargos administrativos. Não é bem assim, gente. Você precisa entrar naquele processo para entender o que as pessoas fazem durante a sua jornada de trabalho e criar essas métricas.
Não, quando a gente fala em métrica, não é só descobrir quanto é a folha de pagamento. Se nós perdemos 10 funcionários por mês ou contratamos 20. Isso faz parte do processo, assim, de uma maneira muito rasa. E ela não é, ela é, um dado periférico de tudo que acontece. Mas se você entrar dentro do dado, você vai... como você entra dentro do dado, Jean? Fazendo uma entrevista de desligamento. Né? Entendi. Por uma empresa externa, descontaminada, que não tem interesse nenhum em escutar o funcionário. Boa dica, Né? em vez de Você fazer a entrevista interna, você faz por uma externa. Exatamente. E eu não tenho dúvida, gente, essa questão da NR1 também é outro ponto importantíssimo. À medida que as empresas vão trabalhando todos esses pontos que nós estamos falando aqui, as empresas vão provando, numa eventual fiscalização, que elas estão trabalhando prevenção. Perfeito. Né? Então nós estamos falando de prevenção, falando de foco em comunicação, preparo da liderança, valorização de competência, remuneração fixa, benefício e especialmente variável, que obrigatoriamente te junta ali dentro dos conceitos todos. Né? E nós estamos falando de quê? No fundo, por um motivo que surgiu a parte dessa conversa, que é a mudança da lei NR1. Verdade. É isso. É isso aí. Pô, Marcelo, obrigado, bate-papo aí. Onde o pessoal te encontra nas redes aí? www.remunerar.com.br. Site novo entra no ar logo. Excelente, o que nós temos hoje ainda estamos em reforma, depois de 14 anos, né? Estamos em reforma. LinkedIn, Marcelo Samogin, LinkedIn Remunerar. No Instagram, @remunerar oficial, também tem o contato lá. E, se for possível, a gente publica o QR Code para convidar as empresas para participarem do estudo de escassez de mão de obra e receber um relatório completo de resultados sem qualquer custo. Eu já vi, o relatório é muito bom, hein? Pô, excelente, Marcelo. Obrigado aí, viu? Obrigado. Imagina que é isso. Gente, e queria agradecer também a empresa que patrocina o canal aqui, que é a Fopag BPO, que faz a terceirização da folha de pagamento e benefícios e também ponto. E a DP Partner, que ajuda o seu departamento pessoal a ser cada vez mais estratégico e melhor, com medição, ou seja, se não tem dinheiro, a gente acha o dinheiro para trazer o ROI e aplicar no projeto de remuneração que é da Remunerar. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Valeu, Marcelo. Obrigado.